Eu proponho que a gente já comece aqui para tentar entender esse apagão todo com o nosso bom dia para quem? Vamos que vamos. Meus amigos, e o meu bom dia de hoje vai para o apagão de luz e de responsabilidade, porque mais de 500 mil pessoas seguem no escuro nas zonas sul e leste de São Paulo, esperando por uma faísca de solução. A batata quente de alta voltagem passa de mão em mão. Enel, governo federal e ANEEL. A concessão da Enel é federal e deveria ser fiscalizada pela ANEEL, que parece estar em blackout eterno, enquanto paulistanos seguem desconectados da rede elétrica. Enquanto isso, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do governo federal, tentou se esquivar, perguntando se até as árvores caídas seriam culpa do governo federal. Enquanto isso, a Enel solta desculpas como se tempestades em novembro fossem algo imprevisível, mesmo sendo tão regulares quanto as chuvas nessa época de ano. No fim, a concessão ainda é responsabilidade federal. E Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, acionou o PROCON, acionou o TCU para dar um choque na concessionária. Boulos, aproveitando o blackout, eletrifica o seu discurso e ataca Nunes, que corretamente responsabiliza Brasília. E no meio desse curto-circuito de desculpas e promessas vazias, o que a população quer é simples, que alguém finalmente acenda a luz de São Paulo. Mas claro, essa é só a minha opinião e, como vocês podem ter percebido, muitos personagens envolvidos, dedos sendo apontados à torto e à direito, e a gente querendo trazer essa solução o quanto antes. Mano Ferreira, me ajuda a trazer aqui, a partir desse quebra-cabeça todo, esses peões aí, em quem recai a culpa e como é que a solução vai vir. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que esse é um problema de capacidade institucional, ou seja, é a nossa capacidade de produzir soluções diante de problemas concretos. Quando a gente pensa em capacidade institucional, tem várias camadas, mas um ponto essencial é a responsabilização de quem não arca com a tarefa que lhe cabe. Ou seja, o que acontece com a agência regulatória que não consegue regular devidamente o seu setor? Quase nada no Brasil. Toda a notícia fica apenas no momento da crise e depois as agências reguladoras seguem no Brasil sendo um balcão de negociatas políticas e não tem a indicação para a sua composição devidamente técnica. E a gente acaba, muitas vezes, usando apenas um único bode expiatório, que é a companhia privada, que é a privatização. Essa é uma forma errada de lidar com essa história. É claro que temos que cobrar a empresa, mas essa empresa não atua no vácuo, atua com agência reguladora que não está funcionando. Ou a ANEEL reage o quanto antes, ou a gente vai ter certeza que eles estão brincando com a cara dos consumidores. Não é possível que acho que até a Flórida foi atingida por um furacão daquela fúria toda, já tem a sua energia em grande parte restabelecida, enquanto só por causa de uma chuva, de uma tempestade de 1 hora aqui em São Paulo, quantos dias depois? 3 dias depois ainda tem mais de 500 mil pessoas sem luz. Inacreditável. Não, era o meu caso. Voltou a energia em casa hoje de manhã. Ficamos 3 dias sem energia e, olha, não tem outra palavra para descrever essa situação da Enel a não ser incompetência, porque ontem o presidente fez uma manifestação dizendo que foram 386 quedas de árvores registradas somente em São Paulo e região metropolitana. E 3 dias depois, gente, 3 dias depois ainda tem gente sem energia. E que só nessa segunda-feira, sendo que o evento adverso foi na sexta, mandaria mais 400 equipes para atender a toda a demanda. E a gente viu o pátio lá com vários caminhões e até mesmo caminhonetes de equipes paradas no pátio. Um tremendo absurdo, porque se você tem uma grande demanda para atender, você tem que ter uma grande empresa para atender. Uma coisa temos que admitir, meu caro Palumbo. A Prefeitura de São Paulo, a Enel principalmente e a ANEEL estão realmente de parabéns, porque tem muito casal que nem se amava mais, que estão jantando à luz de velas há pelo menos 3 dias. Você acredita nisso? É inacreditável. Concordo com ele, é muita incompetência. Um fica jogando a culpa pro outro. Lá na Flórida, nós vimos lá uma centena de caminhões esperando o desastre. Aqui qualquer chuvinha que dá, cai centenas de árvores e aí eles ficam um culpando o outro.
Olha, a prefeitura não pode mexer nas árvores se eles não chegarem para dar o suporte, porque senão os funcionários morrem. Tomam um choque e morrem. Agora, não pode acontecer isso. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar um gerador, por exemplo. Então, as pessoas perdem medicação, perdem alimento. O David tem um filho pequeno que, com certeza, precisa dos equipamentos elétricos para esquentar uma mamadeira, fazer uma comidinha dele. E aí é um transtorno terrível. Fora comida estragando também. A comida que estraga também. Comida que estraga de restaurantes. E fica um jogando a culpa no outro. Agora, quem que é que tem que regular isso? É o governo federal. Quem é que tem que controlar isso? É o governo federal. Só que fica um jogando a culpa pro outro. A prefeitura também tem que fazer sua parte, que é a manutenção das árvores. Tem centenas de pedidos aí que são feitos para podas de árvore e demora-se meses para ser atendido. Mas a gente tem que lembrar mais uma vez, o funcionário da prefeitura ou o terceirizado, ele não pode simplesmente sair cortando uma árvore que cai se tiver fios em cima. Precisa da Enel lá para dar o suporte. E eles não vão, simplesmente não vão. Os carros ficam parados lá e não saem do lugar. É um absurdo maior, Marinho. Só uma coisa que eu me lembrei, até ainda antes de começar o programa, a gente estava tentando contato, mas infelizmente ele está recluso. O caso que aconteceu em Santo Amaro, os tutores de um pet, do Rafael, ficou mais de 30 horas o corpo do animal ali para eles conseguirem resgatá-lo, porque um fio energizado acabou matando esse pet na região ali de Santo Amaro, e eles demoraram 30 horas para desligar a energia, e só assim o animal poder ser recolhido dali e poder ser cremado. Então imagine a dor desse casal. O cheiro, né? Tudo. Chega a ser inimaginável. É inimaginável. 30 horas já começa a soltar o cheiro, exato. Agora, ou a ANEEL reage com multas pesadíssimas, ou os concessionários vão ter certeza que podem brincar com a cara dos consumidores. Eu volto a reforçar isso. Mas eles Jess, podem, é por aí? né? Eles podem. Tanto que a ANEEL já ganhou uma multa milionária de mais de 150 milhões. Multa essa que a companhia recorreu e que está paralisada na justiça. Então, eles estão no processo de reavaliação, não tem que pagar. Só que o que é impressionante? Todo mundo mencionou a Flórida. A imprensa tem repercutido uma informação de que há mais clientes sem energia em São Paulo do que na Flórida depois de um furacão. Então, isso é inimaginável. E quando nós olhamos para toda a situação desse caso da ANEEL, a gente vê algo que se repetiu em novembro, algo que se repetiu em março. Nós vemos um constante descaso com o consumidor. E aí vem um segundo ponto. Segundo já o que está averiguado, o plano de contingência, ou seja, a companhia, quando lida com energia, ela tem que estar preparada para situações adversas. O plano de contingência falava de mais de 2.500 técnicos. Não tem, são menos de 2.000. Então, são várias coisas que não estão sendo cumpridas e que não estão sendo averiguadas e tratadas diretamente. E um detalhe, tá? Em março desse ano, o prefeito Ricardo Nunes mandou cartas à ANEEL pedindo a rescisão do contrato com a ANEEL. E ainda assim, isso não está sendo avaliado. Então, por mais que a gente esteja falando sobre responsabilidade, se é uma concessão federal e se ela não está tendo agência reguladora, o problema está, sim, no governo federal. Vamos ainda investigar mais a fundo aqui todas as repercussões, mano. Só segura um pouquinho, por favor. Inclusive, nesse embalo aqui, o próprio governador Tarcísio de Freitas sendo muito enfático, dizendo que deveria haver um rompimento, assim, definitivo junto à Enel. E é nesse espírito que a gente propõe também a pergunta do dia aqui. Afinal de contas, você do outro lado que está nos acompanhando aqui no Morning Show de hoje, acha que o governo deveria romper com a Enel após essa sucessão de apagões em São Paulo? Vale lembrar que até ano passado demorou uma semana para o sistema ser restabelecido em algum grau. Mas essa é a pergunta do dia, está lançada para você. A gente quer sentir o pulso da nossa audiência e a opinião de vocês é importante para nós. Mas para a gente trazer com toda a responsabilidade que está faltando às autoridades, a gente vai trazer com responsabilidade e compromisso com a precisão da informação. E é por isso que a gente vai trazer a nossa querida Beatriz Manfredini, que vai estar trazendo mais detalhes aqui para a gente. São Paulo ainda com mais de 160 semáforos apagados, muita gente ainda sofrendo com as consequências dessa falta de energia generalizada. Ela vai trazer exatamente, já, na verdade, a gente vai estar restabelecendo o contato com a nossa querida Bia. Mas antes a gente segue aprofundando aqui com a bancada. David? Eles tocaram num ponto fundamental, porque assim, lá na Defesa Civil, eu estive diversas vezes lá, tem um centro de gerenciamento e eles conseguem antever essas adversidades climáticas, porque tem radares muito precisos. Então assim, já havia previsão de ventos fortes.
E aí você não esquematizar quais equipes vão atender a demanda, porque diante de um evento que já está previsto, você tem que colocar equipes na rua para trabalhar, para agilizar esse processo, até mesmo para não criar situações onde pessoas morreram. É importante a gente enfatizar isso, porque 7 pessoas perderam a vida por quedas de árvores e também por questões energizadas. A gente sabe da epidemia, do famoso gato net também, de pessoas usando, enfim, clandestinamente, tendo acesso à energia. Isso é, enfim, um fator sempre a ser considerado também, gera um prejuízo imenso às concessionárias, mas o que não apaga, com o perdão do trocadilho, a responsabilidade que eles têm. E a multa tem que ser pesadíssima, eles têm que sentir no bolso algum grau de responsabilidade nesse momento. E também a gente precisa se debruçar de uma vez por todas que esse é um problema estrutural. Exato. E qualquer problema estrutural requer um grau de iniciativa política imenso, que eu não sei se esses politiqueiros de hoje em dia têm essa disposição. Vide que, por exemplo, o sistema de distribuição elétrica da maioria do planeta inteiro é subterrâneo, ao contrário do Brasil, que é esse oceano de cabeação e fiação à luz do dia, refém da próxima tempestade. Você foi generoso, Marinho. Você disse não sabe se esses politiqueiros têm. A verdade, a gente sabe que não tem. Não tem. Uma evidência disso. A ANEEL, que é a agência reguladora do setor elétrico, ela é composta por uma diretoria que tem um mandato. Um mandato que é basicamente uma indicação da presidência com a aprovação do Senado. O que é que acontece? Desde maio, acabou o mandato do Elvio Guerra, que era diretor da agência reguladora. Desde então, há um vácuo na agência reguladora. E o motivo, segundo o próprio ministro Alexandre Silveira, ele diz que enviou a indicação para a presidência da República e está parada na gaveta do presidente Lula em função, segundo o próprio ministro, da tentativa de chegar a uma solução harmônica com o Senado Federal. Ou seja, estão fazendo negociata política desde maio para a agência reguladora, não conseguem chegar a um consenso e isso mostra como a transformação das agências em balcões de negócios políticos leva ao interesse público da prestação do serviço ficar em último plano. Lembrando aqui, só para a gente dar a dimensão do escárnio, da esculhambação completa que a gente está refém, a Flórida acaba de passar por um furacão que, claro, era definida ali categoria 5, depois categoria 3, mas já deixou em algum momento 3 milhões de floridianos sem luz. A grande maioria deles já restabeleceu o mínimo de energia, enquanto aqui em São Paulo, muitos deles ainda estão sem luz alguma. Mas na coletiva de imprensa, né, o próprio presidente da Enel, a concessionária de energia, enfatizou isso, que se trata de um comparativo com o furacão Milton, o que a gente viveu aqui em São Paulo. Mas a diferença é que a energia já foi restabelecida em diferentes locais. O procedimento é bem diferente. Sem dúvida, sem dúvida. Mas não tem nem comparação, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Pelo amor de Deus. Mas que desculpa esfarrapada, hein? É melhor não falar nada. Exatamente. É melhor ficar quieto, é melhor fugir da imprensa do que falar uma barbaridade dessa. A mesma proporção do furacão da Flórida. Tenha santa paciência, meu. Eu acho que a gente tem cara de palhaço. Eu vou colocar meu nariz de palhaço aqui pra falar com esse cidadão aí, como falar uma besteira dessa. O que você achou, mano, Jess? Não, eu achei a coletiva dele, pra ser sincera, bem fraca. E eu acho que ele quis falar o tempo inteiro sobre... mas a questão climática, coisas que não dá pra explicar. Por exemplo, se eu pego o tempo médio de recuperação das redes de novembro, é mais alto do que de agora. Ou seja, eles vivenciaram o problema e eles pioraram na resolução de problema. Não dá para uma coisa dessa continuar acontecendo. Então, eu acho que chega um momento em que o brasileiro, e aqui o paulistano, ele está sendo feito de otário, ele está sendo feito de bobo por conta dessa companhia. E, mais uma vez, recai uma discussão política em torno disso. É desse, não vou usar na eleição. Quando, na verdade, nós deveríamos ter olhos abertos, mãos dadas entre o governo federal, entre o governo estadual e entre o governo municipal, que é o correto, para a resolução da questão onde a grande vilã é a Enel mesmo. E assim, mais uma vez, o governo federal tem essa responsabilidade e não está endereçando. Endereçando é um absurdo. Quando a gente fala de capacidade institucional, a gente fala também da capacidade de punir quem causa dano a alguém. Quando você tem um contrato, como qualquer cliente, como todos nós, com uma empresa que presta serviço de energia elétrica e, de repente, a sua geladeira pifa, tudo que você tinha guardado estraga,
Capacidade institucional é dizer que a empresa que é responsável pela prestação do serviço devia arcar com todo prejuízo e indenizar o cidadão que está pagando sua conta normalmente e fica sem acesso ao serviço. Aí a gente entra, qual é a capacidade da nossa justiça de fazer com que aquele que deve pague a indenização para quem teve prejuízo? Infelizmente, é muito pequeno. É isso que a gente precisa focar, em melhorar a capacidade institucional, porque esse é um problema que, fosse quem fosse o prefeito, fosse quem fosse o governador, fosse quem fosse o presidente, infelizmente, a gente estaria passando. Agora, eu acho que, sinceramente, a gente tem que também se atentar que a gente está às vésperas da conclusão da nossa querida corrida maluca pela Prefeitura de São Paulo. Querendo ou não, políticos por ofício politizam e vão politizar, aproveitando uma situação como essa. Segundo a minha diretora Helena, já vamos restabelecer o contato com a nossa Bia Manfredini, mas eu quero propor aqui essa consideração. Assim como na Flórida e regiões ali do sul dos Estados Unidos podem ter um impacto eleitoral na eleição presidencial americana que está chegando, é inegável que Guilherme Boulos, que está ali tentando iluminar um pouco essa disputa, afinal está segurando a lanterna em todas as pesquisas de segundo turno, ele está tentando dizer que, enfim, na Zona Sul e na Zona Leste, principalmente as áreas afetadas até agora, Ricardo Nunes é o grande culpado e que é falta de zeladoria urbana e tentando tacar essa batata quente de alta voltagem no colo do atual prefeito. Te convence, Palumbo? Não me convence. Eu acho que a gente não pode colocar a culpa numa só pessoa. O governo federal também tem sua responsabilidade. A prefeitura também tem, a partir do momento que o serviço de poda de água, de árvores é ineficaz. Então não adianta ficar colocando a culpa em ou ciclano ou fulano. No meu ponto de vista, não está correta a avaliação dele. Mas a gente segue nesse festival de apontadas de dedos para tudo que é lado. Vamos ainda entender, quero muito ouvir Jess, Mano e David também nesse sentido. Mas agora sim, devidamente estabelecido o contato aqui com a nossa querida Beatriz Manfredini, que está em cima do lance aqui para trazer as próximas atualizações. Tudo liberado então, minha diretora Helena? Podemos tentar? Agora sim? Bia, você me ouve bem ou não? Agora sim. Tudo bem, Biazinha? Como é que você está? Por onde você anda? E traz aí o panorama mais preciso possível dos esforços para a gente trazer o quanto antes a normalidade para quem está mais afetado por esse blackout. Marinho, a normalidade parece distante para quem está há mais de 60 horas sem luz e até mesmo sem água, né? Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aí no Morning Show. A gente está rodando a cidade desde o começo do dia e um dos locais mais afetados aqui na capital paulista é a região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Por aqui são diversos estragos. A gente tem coisa que não consegue mostrar para vocês porque falta sinal de internet e de celular, porque tem muitas localidades ainda sem luz, mas dá para escolher o cenário que a gente quer mostrar. São diversas árvores caídas, comércios sem luz e até carro queimado a gente achou por aqui, que a gente mostra agora para vocês nas imagens do Guilherme Cassiano. O que aconteceu por aqui é que as árvores caíram, derrubando 2 postes aqui neste local do Campo Limpo. A gente está na esquina de um açougue e aí a fiação, os postes, caíram em cima destes 3 carros. As imagens são bastante impressionantes porque a gente consegue observar que sobrou mesmo só a carcaça, não dá nem para saber qual que era a cor desses carros, sobrou só a lataria. Portanto, as imagens são bastante impressionantes, né, dessa situação. A parede do açougue ficou toda queimada e a população vai somando os prejuízos, né? Neste local a gente tem neste momento equipes da Enel, eles trocaram os 2 postes que caíram e agora tentam aí religar essa fiação. As árvores já foram retiradas e eles trabalham então aqui neste momento em restabelecer alguma normalidade aqui, mas o cenário que ficou foram esses 3 carros queimados e caídos. De acordo com a última nota da Enel, que é a concessionária responsável pela energia elétrica em São Paulo, uma nota das 5h40 da manhã, até agora, 537 mil clientes continuam sem energia elétrica. Aqui na capital paulista, são 354 mil sem luz. Regiões mais afetadas aqui, Campo Limpo, Jabaquara, principalmente a Zona Sul. E outros municípios da região metropolitana, a gente tem Cotia como mais afetado, são 37 mil clientes sem energia.
Taboão da Serra, quase 33 mil. São Bernardo do Campo, 28 mil. Lembrando que foram 2.600.000 clientes sem energia. Desses 2.600.000, 2.100.000 são de responsabilidade da Enel aqui de São Paulo. Além disso, 7 pessoas morreram, tanto na região metropolitana quanto no interior. As rajadas de vento aqui na capital chegaram a 107 quilômetros por hora. Então foi realmente uma tempestade que devastou aí grande parte da cidade. Tem regiões de São Paulo, Cotia, Santo André, Embu das Artes, Cajamar e Mauá, cujo abastecimento de água também está ou interrompido ou pelo menos afetado de alguma forma, porque os locais mais altos precisam de luz, de energia, né, para conseguir bombear a água para cima. A Sabesp diz que continua em contato com a Enel. E por onde a gente anda, mais de 60 horas depois, então, da chuva, é estrago que a gente vê para todo lado, Marinho. O pessoal relata, os comerciantes, prejuízo porque não conseguiram abrir as lojas, não estão conseguindo funcionar, prejuízo na geladeira das pessoas. São incontáveis e as imagens são impressionantes, como essa aqui dos carros queimados que a gente vê. Bia, situação complicada. A gente agradece demais aqui a sua presença, trazendo, mesmo diante desse cenário aí indigesto, para dizer o mínimo, trazendo aqui as atualizações. Obrigado pela presença. A gente segue em frente aqui com o nosso Morning Show. Quero repercutir aqui com a bancada, evidentemente. David pediu a palavra, Palumbo também, muita coisa pra gente. Vamos meter a mão nessa cumbuca aqui e responsabilizar quem merece ser responsabilizado. David. Uma outra coisa também que a Bia mostrou, diversos veículos queimados. Eu, no último evento adverso, também estava na rua fazendo reportagens. Teve um homem que morreu eletrocutado em frente ao Hospital do Servidor, onde mais de 2.000 árvores também caíram. Agora, uma pergunta que fica: em pleno século XXI, em 2024, não existe nenhum sistema de segurança quando o fio se rompe para que ele deixe de passar energia? Sabe, qual o investimento da Enel para realmente estabelecer uma segurança aos usuários? Porque a gente viu diversos veículos ali queimados, mas por sorte não atingiu ninguém, só que vidas estão sendo perdidas também. Então, assim, qual investimento de segurança existe por parte da Enel? É vida e patrimônio, né? Porque você veja bem, uma pessoa, Campo Limpo não é um bairro dos mais ricos de São Paulo. Aí você vê um carro popular lá que deu para identificar. Será que o dono tem seguro desse veículo? Será que alguém vai pagar pelo prejuízo? Será que ele depende desse carro para trabalhar? E aí a gente tem que ouvir desculpas esfarrapadas como que, nossa, foi parecido com o temporal da Flórida, com o furacão da Flórida. Milton. Não dá, né? Não dá. É a nossa política que é parecida pelo com amor o de Deus, furacão. né? O Campo Limpo, reduto, inclusive, do Guilherme Boulos, onde ele... Sim, ele mora lá. Ele mora diz que mora lá, né? Mora lá. Seu Celtinha. Falou também. Alô, amigo, não deixa passar. Enquanto São Paulo, claro, vai procurando uma luz no fim do túnel, isso, claro, se a Enel permitir, a gente fica aqui indignado, sinceramente, vendo esse festival de, enfim, incompetência, de terceirização de culpa, de as autoridades, enfim, culpando os outros mais do que realmente assumindo essa bucha e tentando trazer soluções. Mas, enfim, a gente segue adiante aqui para tentar entender exatamente o que está em curso. Jess, quer comentar? Não, é porque, por exemplo, várias regiões hoje, prédios não têm gerador. Sim. E tem muita população idosa. E essa população idosa, eu vi relatos de pedir até para os mais jovens, para o pessoal ali, você vai no supermercado, busca isso para mim, porque eles não têm condição de ficar subindo e descendo escada. Eu vi a história de um senhor que tem catarata, então ele enxerga, igualzinho minha avó, enxerga mal. E aí, nessa escuridão, ele caiu, machucou, teve que parar no hospital. Então, são várias coisas que afetam a vida das pessoas, que são responsabilidade da companhia, e o cidadão tem que pagar a sua conta em dia para eles. Mas eles não podem responder e resolver os problemas com agilidade. Então, é absurdo continuar com essa concessão de fato para a Enel. 10 horas e 25 minutos, no ponteiro, no momento que a gente vai fazer um rápido break para você que está no carro, no corre do dia a dia, enfim, no trabalho, aqui acompanhando, ligadaço aqui no nosso Morning Show, que volta daqui a pouquinho. E a gente segue adiante aqui a todo vapor para você nos assistindo, claro, ainda trazendo aqui, examinando aí o impacto também possivelmente eleitoral nesse blackout elétrico que a gente está vendo contaminar grandes partes da cidade, especialmente Zona Leste, Zona Sul, redutos eleitorais importantíssimos. Claro que são vidas no meio desse caminho todo, mas é também ser muito ingênuo não imaginar que isso pode estar sendo instrumentalizado politicamente dos dois lados. Tá e muito, pelo visto. Mano, me ajuda a entender exatamente isso nesse momento. O ponto aí, independentemente desse desenho, dessa divisão de responsabilidades na prática,
acontece muitas vezes por parte do eleitor, quando você tem um problema real, né, concreto como esse, que atrapalha a vida das pessoas, muitas vezes a pessoa fica com raiva e tende a querer mudança, né? Então, problemas como esse acabam prejudicando a candidatura de quem busca a reeleição. No caso, o atual prefeito Ricardo Nunes. Por mais que a gente sabe, essa responsabilidade é dividida. Também o governo federal tem responsabilidade sobre isso. E o candidato do governo federal nesse segundo turno é Guilherme Boulos. Mas, geralmente, diante de um problema como esse, o raciocínio do eleitor é mais imediato. Ele fica com raiva de quem está no poder e tende a votar por mudança quando tem o voto definido por isso. Mas ainda tem algumas semanas até a eleição. Pode ser que surja um outro assunto que prenda mais a atenção do eleitor indeciso. Mas tem uma coisa também... Só um momento, David, só para atualizar aqui também nossa audiência, que muito em breve a gente vai estar provavelmente trazendo aqui imagens ao vivo da próxima coletiva de imprensa do ministro Alexandre Silveira, do Ministério de Minas e Energia do governo federal. Sujeito até bem político, sujeito beligerante, sujeito ali que não tem muitas papas na língua, mas pelo visto ele vai anunciar os próximos esforços de outras concessionárias tentando ali, que estão sendo arregimentadas para ajudar a trazer a solução para São Paulo quanto antes. A gente vai, claro, dar aqui o espaço devido no momento que ele assumir e dar a largada nessa próxima coletiva. Paulo teve um comentário aqui? Beligerante, né? Beligerante. Boa palavra para descrever. Eu não posso falar dele, que eu também sou isso também, né? Que você falou, né? Traduza para quem não sabe. Aqui vai pra guerra, né? Bem tudo. Bom, vamos lá, David. Não quero fazer defesa pro Ricardo Nunes, até porque não tem compromisso com ninguém. Mas assim, ele por diversas vezes também até esteve em Brasília pedindo a rescisão no contrato com a Enel, naquele último evento adverso, onde mais de 2.000 árvores caindo. Mas uma coisa que a gente tem que se lembrar é que sábado foi feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças. E com isso também gera um acréscimo para você colocar mais equipes na rua. Será que não foi esse também o motivo da Enel não colocar tanta gente eles já trabalhando? não estavam colocando, né? A verdade é essa. A gente tem imagens aqui, para quem olhar na internet, de centenas de carros parados lá e que não estão servindo a população, enquanto a população está, inclusive, ajudando no trânsito. Acabei de receber uma informação que eles estão auxiliando por causa do semáforo quebrado. Então fica complicado. Eu acho que a gente não pode passar pano para essa empresa que há muito tempo vem pecando aqui na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo. As imagens ali, Paulo Buíno, ao encontro do que você acabou de trazer, imagens ali de um drone mostrando, claro, só para me confirmar aqui, diretor... do pátio da Enel. O pátio da Enel é cheio de carros parados, né? No final de semana. Tem funcionário. Um detalhe. Eles não contratam gente, tem que ser gente específica, qualificada para trabalhar com energia. Sim. Isso que o David falou é o fato. Provavelmente influencia. Só que, mais uma vez, quando você detém uma concessão pública, você também detém alguns problemas. Dentre eles, algo que se chama plano de contingência, para variados tipos de problemas e desastres. Desenhando, assim, é mais ou menos como se no contrato tivesse lá, em caso de problema tal, aconteceu isso, 3 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade, 500 mil. Então, qual é o plano de contingência, o plano de segurança ali, a hora que dá um problema, o que nós fazemos? A Enel assumiu esse compromisso e ela não está cumprindo o próprio plano de contingência, ou seja, o plano de emergência que ela estabeleceu. Então, existe uma quebra do contrato. Ela não está cumprindo com o que ela prometeu para deter os direitos de trabalhar com serviços elétricos. Então, isso é absurdo. Uma breve interrupção só para recepcionar de volta os ouvidos atentos de todo mundo ligadaço aqui na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show a todo vapor, sua dose matinal de informação e entretenimento, mas a gente está focado aqui, claro, em trazer as atualizações da forma mais precisa possível, porque hoje São Paulo amanheceu ainda com quase 500 mil de cidadãos ali, muitos deles que ralam dia após dia para poder ter o mínimo ali de provimento da sua energia, talvez a coisa mais básica e elementar para você tocar o seu dia a dia, e ainda assim estão ali num breu no escuro e como se estivessem ali no século XIX ainda. Enfim, vamos lá, Mano Ferreira. Acho que um ponto importante para adicionar contexto aí é: se a Enel tivesse o número de funcionários necessários o tempo inteiro para o caso de um atendimento adverso, isso na prática significaria um custo mais elevado para a companhia, que provavelmente repassaria esse custo para o valor da conta de luz. Ou seja, o que a gente está falando é o seguinte: não tem como você manter no dia a dia normal o volume de equipe necessário para um momento de contingência.
Então, é preciso ter uma capacidade de arregimentar um reforço da equipe no momento que você tem uma urgência como uma tempestade que causa todos esses danos. Então, a capacidade de mobilização da Enel para cumprir o plano de contingência que a Enel mesmo apresentou para a agência reguladora se mostra, na prática, inconsistente. Ou seja, fizeram um plano de que, olha, se tiver algum problema, a gente vai trazer técnicos extra para fazer o atendimento emergencial da população e, na prática, quando houve a necessidade, a empresa se mostrou incapaz de cumprir o plano que ela mesma tinha desenhado. Prometeu e não cumpriu. Mas aí Simples sábado assim. era feriado, né? Tem que pagar dobrado pro Eu acho que eles contam com a sorte, né? Ah, vamos falar isso aqui, vamos torcer para não ter nada. Só que daqui a pouco tem as águas de março vindo aí, né? Fechando o verão, é a promessa divina do meu coração. Mas Exatamente. seu Guilherme Lencastre, presidente da Enel, não é possível que ele venha com tamanha, enfim, omissão, sinceramente, ali saindo da boca dele, a incapacidade de prever nesse tal plano de contingência que tempestades acontecem sempre nessa época do ano. É a coisa mais... É tão previsível quanto o final de novela das 8, pelo amor de Deus. E ainda assim, a gente vendo essa bateção de cabeça criminosa nessa altura do campeonato. A tempestade sempre vem nessa época do ano, as chuvas também. David? Não, ele deu essa coletiva de imprensa, inclusive fica o convite aqui, o Morning Show é um espaço aberto, ó, com a bancada, para que você também possa se manifestar. Caso a Enel tenha algo a dizer, né, sobre todos esses questionamentos aqui, fica o convite para que não possa apenas prestar o depoimento para a bancada, mas para todas as pessoas que ainda continuam sem energia e que se frustraram diante da incapacidade da empresa ao resolver os problemas desse fim de semana. A Enel só precisa acordar o quanto antes desse berço esplêndido que ela parece estar dormindo e a gente lembrar aqui para ficar claríssimo, cristalino, como água de rocha, como diria Enéas, para ficar cristalino aqui para todo mundo entender. A Enel é uma concessão federal. Não há responsabilidade qualquer na gestão dela e no provimento de energia do governo do estado de São Paulo ou também da prefeitura de São Paulo. Embora eles enderecem as reclamações, né? Exatamente. E aí esse é o ponto. Aconteceu em novembro, aconteceu novamente em março e está acontecendo agora de novo. Então aí é um repetente, né? E tem um outro aspecto adicional que a gestão da poda de árvore, né? Porque as árvores caindo geram diversos prejuízos. O prejuízo ao sistema elétrico é um deles, mas a gente tem casos de árvores que caíram derrubando casas, destruindo carros. Então, esse é um problema por si só, né? Independentemente da Enel, a queda de árvores é um absurdo. E isso também passa por um trabalho da prefeitura de fazer uma gestão adequada da vegetação da cidade, né? Meus amigos, sua expectativa olhando adiante, Paulo? O governo federal precisa tomar uma atitude, né? O que o prefeito tinha que fazer, ele já fez. Agora depende do governo federal. David, sua expectativa, previsão? Olha, eu tô indignado, sinceramente, assim, diante da incapacidade da empresa em resolver os problemas, porque ficar o fim de semana inteiro sem energia, eu ainda consegui ali colocar gelo nas coisas, né? Pra não estragar tudo, mas e os comerciantes, as pessoas que tiveram diversos prejuízos e aquelas que não têm condições? A gente só pode imaginar a dor, a aflição e o prejuízo absoluto que está sendo. Manos, acha que tem impacto eleitoral? Olha, é possível que tenha, Afinal, mas... Aquilo que a gente falou, né? A Exato. pessoa, quando começa a sentir ali esse tipo de problema ali mais imediato no dia a dia, luz, água, enfim, trânsito, quem é o primeiro a ser o dedo aponta para quem primeiro? Prefeito. Sempre. Exato. Por mais que, em tese, a culpa não seja primordialmente dele. As pessoas A voltam raiva com raiva, fala né? mais alto, porque o que a pessoa Esse quer é ter prefeito o seu vagabundo. problema resolvido, né? Mas uma coisa também que pode ter uma medida efetiva agora, o Ricardo Nunes vai ter que mostrar, é a zeladoria, porque tem diversas árvores que estão caídas pela cidade, atrapalhando o trânsito, gerando riscos, e isso precisa ser resolvido quanto antes. Toda crise é uma oportunidade, né? E o problema da gestão da vegetação da cidade é um problema real, independentemente da incapacidade da Enel, né? Essa é um outro problema, que se as árvores tivessem caído e não tivesse faltado energia, a gente estaria falando possivelmente dos grandes prejuízos e do risco à saúde e à vida das pessoas causado pela queda de árvores. Então, isso também é uma questão, e é uma questão municipal que precisa ser endereçada, sim, pelo prefeito Ricardo Nunes. Vamos seguir.